Bom dia! Meu grupo é composto por mim, Alice, pela Marjorie e pela Kimberly, e vamos falar sobre astrofísica observacional. Primeiramente, para iniciar, precisamos falar sobre as ondas eletromagnéticas e seu espectro. O espectro eletromagnético é uma escala de radiação eletromagnética. Dentro dessa escala, temos uma divisão de 7 tipos de ondas, sendo elas raio gama, raio X, raios ultravioletas, luz visível, raio infravermelho, microondas e ondas de rádio, como podemos ver na imagem. As ondas de radiação eletromagnética são uma junção de um campo magnético com um campo elétrico, que se propaga no vácuo transportando energia. Por exemplo, a luz é um exemplo de radiação eletromagnética. Alguns conceitos que ajudam na caracterização de uma onda são o comprimento da onda, a frequência e a amplitude. O comprimento da onda ela pode ser definida como um comprimento entre dois ares ou duas cristas de onda, ou seja, é o comprimento entre duas partes que se repetem na onda. Só lembrando que os ares são as partes mais baixas da onda e as cristas as partes mais altas da onda. Agora vamos entender sobre o espectro sonoro. Os seres humanos, nós, somos capazes de ouvir sons que estejam entre a frequência de 20 a 20 mil Hz, dentro do espectro sonoro. Porém, não é porque não conseguimos ouvir que não existem outros tipos de ruídos no ambiente. O espectro sonoro é uma faixa de frequência que existe ondas sonoras, sejam elas audíveis ou não. Ela é medida em Hz. Todos os sons abaixo de 20 Hz são chamados de infrações, e o que estão entre 20 a 20 mil Hz são sons audíveis, e o que estão acima de 20 mil Hz são as ultrassons. E agora eu vou explicar de forma mais detalhada sobre cada um. Os infrações. Sua maior aplicação é na prevenção do sismo ou erupção vulcânica. Esses sons são inaudíveis ao ouvido humano, mas podem ser captados por um aparelho como o sismógrafo, que é esse equipamento que está no slide. Ultrassons. Os ultrassons são muito utilizados na medicina. A ultrassonografia, por exemplo, é um exame onde as ondas de ultrassons são produzidas e, ao se chocarem com o objeto, são interpretadas eletronicamente. Ela é aplicada principalmente em exames de gravidez e, além disso, os ultrassons também são bastante úteis na pesca para identificar cardumes de peixe. Agora passo a palavra para a Marjorie. Meu nome é Marjorie, eu sou aluna do segundo ano de Biotecnologia Vespertino. Eu vou falar um pouco sobre a audição dos animais. Bom, nos animais, o espectro audível ele varia de acordo com a espécie. No caso dos mamíferos, alguns podem captar e processar sequências desde 12 Hz até 160 mil Hz. Bom, agora falando um pouco sobre os animais. O morcego ele é um animal que possui a audição mais apurada, no caso é o que compensa as falhas na visão durante o período noturno, e eles podem ouvir frequências acima de 80 km Hz e eles captam presença de um filtro a 0,5 mm. Os golfinhos eles também possuem a audição muito boa e eles são capazes de identificar peixes pequenos em uma distância de até 200 metros. Agora falando um pouco sobre ondas gravitacionais. Primeiramente, o que são ondas gravitacionais? Elas são ondulações na curvatura do espaço-tempo e elas se propagam pelo espaço. São ondas transversais que viajam na velocidade da luz e são emitidas por colisões violentas que acontecem no universo. Detectores e telescópios para ondas eletromagnéticas. O detector mais aprimorado que possuímos é o olho. A combinação olho-cérebro faz simultaneamente uma análise do espectro da luz e da sua distribuição espacial e de intensidade. O olho produz imagem e o princípio de detecção é baseado em células especializadas que enviam sinais elétricos
ao cérebro e quando são atingidas por luz. Como vimos antes, o aspecto eletromagnético cobre uma vasta faixa de frequência. O princípio de detecção pode ser diferente para diferente frequência. Nos detectores de onda de rádio, por exemplo, o que se mede é o deslocamento de carga elétrica num condutor na presença de onda eletromagnética. E esse condutor se chama antena e pode ter forma variada, mas o objetivo é sempre o mesmo, oferecer uma área exposta a uma onda eletromagnética. E quanto maior for a área da antena, mais energia eletromagnética pode ser captada. O INEP, que ele opera no rádio observatório, que possui uma antena parabólica de 13 metros de diâmetro, capaz de observar ondas de rádio em frequência de dezenas de gigahertz, e é o maior radiotelescópio do mundo. Ele está na China e tem uma antena de 500 metros de diâmetro.